Olá, meus queridos irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam preparados para poder receber algo que Deus colocou no meu coração e que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite, nesta manhã ou durante o dia que você vê essa mensagem. Independente de que seja o horário, independente de que seja o momento que você esteja vendo, que Deus possa falar ao seu coração da mesma maneira que Ele falou ao meu coração. É uma passagem que está lá no livro de Mateus, no seu capítulo 20, do seu versículo 29 ao 34. É uma passagem bastante conhecida, uma passagem bastante pregada também por aí pelas igrejas afora, que inicia dizendo assim, Mateus 20, do 29 ao 34, diz assim: E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão, e eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendiam para que se calasse. Eles, porém, cada vez mais clamavam, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que queres que vos faça? Disseram-lhes eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo os seus olhos viram, e eles o seguiram. Como de costume, Jesus sempre era seguido por multidões. A fama que Jesus tinha de curar as pessoas, de fazer milagres e maravilhas, de fazer surdo ouvir, cego enxergar, morto reviver, percorria por toda Jerusalém. E ele inicia dizendo que eles saíram de Jericó e uma grande multidão seguia eles. A Bíblia fala que a multidão de costume estava seguindo Jesus. E eis que no caminho estavam 2 cegos assentados, e viu que Jesus passou, e sabia que de fato era Jesus que estava passando naquele lugar. Eles não viam com os olhos, mas pressentiam que Jesus estava naquele lugar. Começaram a clamar, dizendo: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Como de costume, todos nós sabemos que as misericórdias de Jesus se renovam cada dia em nossas vidas. Cada manhã, Deus nos dá uma oportunidade de vida para que a gente possa contemplar a sua maravilha e seus milagres em nossas vidas. E foi isso que aqueles 2 cegos fizeram. Eles sentiram que Jesus estava passando com toda aquela multidão, rogou-lhe para que Jesus tivesse misericórdia deles 2. E nesse exato momento, qualquer circunstância que você esteja passando, qualquer problema na sua vida, qualquer situação, só basta você clamar, acreditar e ter certeza que Deus é misericordioso, é bondoso e pode ouvir o seu clamor e ouvir o seu pedido. E ele diz no 31, e a multidão os repreendiam para que se calasse. Eles, porém, cada vez mais dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ou seja, aquela multidão não estava preocupado com aqueles 2 cegos. Estava preocupado sim só eles apenas seguir Jesus e fazer com que aqueles cegos ficassem para trás. E que bom que aqueles cegos não deram ouvido à multidão. Dessa mesma maneira que esses cegos não deram ouvido à multidão, muitas das vezes a gente também não podemos dar ouvido às pessoas e que as pessoas queiram opinar em nossas vidas, e sim mantermos o alvo, olhar para o foco que é Cristo.
Quantas e quantas vezes a gente deixa se levar por pessoas que de fato que não querem nos ver bem e sim nos ver mal, e a gente acaba colocando aquilo na mente, trazendo para o nosso coração, não sabendo que amanhã ou depois aquilo pode nos causar muito mal, nos causar situações complicadas em nossas vidas. E o que foi que aqueles cegos fizeram? Eles taparam os ouvidos para aquelas pessoas que o repreendiam, que fizesse com que Jesus ignorasse eles dois. Mas a multidão, não sabendo que Jesus estava ali e que iria operar o milagre que aqueles cegos precisavam. E desta mesma maneira, eu te digo, meu irmão, minha irmã, não dê ouvidos àquelas pessoas que lhe puxam para baixo, que lhe influenciam contra qualquer tipo de situação maligna, contra qualquer tipo de situação que vá lhe colocar de contra Jesus e fazer com que você não acredite que Jesus existe, você não acredite que Jesus não vai te ajudar e que de fato isso não existe. Jesus veio para salvar toda a humanidade. Infelizmente ainda falta uma boa parte da humanidade para alcançar a vida em Cristo Jesus. Mas isso é só questão de tempo. Se Deus quiser, no estralar dos dedos, Ele consegue. Mas também isso não depende dele. Isso depende de nós. Não depende só dele, sim da nossa boa vontade de querer. De querer que Jesus nos aceite como o único Salvador de nossas vidas. E no 32 diz: E Jesus parando chamou-os e disse: Que queres que eu faça? Então, de tanto eles persistir, de tanto eles não dar ouvidos àquelas pessoas que estavam fazendo com que eles parassem de chamar Jesus e que Jesus ignorasse eles, Jesus acabou parando e perguntou o que eles queriam. Desta mesma maneira que aconteceu com esses dois cegos, pode acontecer com a sua vida. De tanto você clamar, 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 Jesus vai parar e vai te perguntar o que é que Ele quer, o que é que você queira que Ele faça na sua vida. E você vai dizer a Deus todas as suas necessidades, as suas súplicas, a sua vontade de querer estar mais próximo dEle. Que Deus vai lhe ajudar e vai lhe escutar e vai lhe ajudar na medida do possível, conforme a vontade dEle, nunca a nossa vontade. Devemos estar sempre preparados para poder ouvir um não de Cristo. Não é fácil ouvir um não de Cristo. É fácil a gente ouvir um não de qualquer pessoa, mas vindo do Senhor não é fácil. Mas não tenha dúvidas que às vezes um não de Deus é Ele visando algo bom lá na frente para a gente. E os cegos responderam no 33, disseram-lhes eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Ou seja, eles fizeram um clamor a Jesus, eles fizeram uma súplica de que eles queriam enxergar, de que eles queriam seguir a Jesus, que eles sabiam que Jesus era a única solução que tinha para poder curar aquela enfermidade deles. E Jesus no 34 diz: Então Jesus, movido de íntima compaixão, para você ver como Deus é misericordioso, bondoso, que Ele quer o nosso bem, Ele quer que a gente tenha uma vida santa, uma vida rigorosa nos seus caminhos. E disse: E Jesus, movendo de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos. E logo os seus olhos viram e eles o seguiram. Ou seja, na maioria das vezes Deus acaba realizando o nosso sonho, o nosso desejo. Qualquer coisa que seja do tipo, o que é que a gente faz na maioria das vezes? A gente dá as costas e só vai procurar Deus quando a gente precisa de novo de alguma coisa. Pelo contrário, esses dois cegos, a Bíblia diz que no final do 34 diz: E eles o seguiram, ou seja, eles de fato viram que Jesus ajudaram eles e eles foram muito gratos a Deus. Eles seguiram Jesus, porque é isso que Jesus quer, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue ter uma vida boa nesta terra sem Jesus. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno.
não temos mais nada a perder nessa terra. Somos peregrinos, segundo a Bíblia. Então, de fato, se você nesse exato momento não teve um encontro com Cristo, eu lhe convido, onde quer que você esteja nesse exato momento, que você feche seus olhos, que você mentalize a imagem de Cristo lhe abraçando, que eu estarei orando pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, aqui eu te agradeço, meu Deus, por mais essa oportunidade. Aqui eu te agradeço, meu Deus, por mais esse momento oportuno, esse momento ímpar, meu Deus. Só o Senhor sabe o que passa na mente, no coração. Deixe teu filho, deixe a tua filha, meu Deus, nesse exato momento vendo este vídeo. Esse vídeo, o qual eu sou apenas um instrumento, meu Deus. E sim, a honra, a glória, o louvor é dado somente a ti, meu Deus. Assim como diz teu louvor, que ele cresça e eu diminua, meu Deus. E é isso que queremos nesta noite, meu Deus. Que o Senhor cresça sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, meu Deus. Que o Senhor abençoe abundantemente, meu Deus, essas pessoas que se disponibilizaram a ouvir este vídeo, meu Deus. Eu te agradeço, meu Deus, pelo dom que o Senhor me deu, pelo dom que o Senhor continua me dando, meu Deus. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos capacitando e repreendendo toda a fúria de Satanás, toda a fúria do inimigo sobre nossas vidas, meu Deus. Que o Senhor continue guardando o nosso lar, que o Senhor continue guardando nossa entrada, nossa saída. Obrigado pelos livramentos que a gente vê e os que a gente não vê também, Jesus. Nos dá um dia de paz, uma noite tranquila, para a tua honra, a tua glória, para o teu louvor. Aqui eu me despeço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e que de fato Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer mudar a sua história. Mas com que quando isso aconteça, vocês não dêem as costas não. Faça com que nem aqueles cegos fizeram. Sigam a Jesus, porque Jesus tem muito de bom para poder nos oferecer. Deus abençoe. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até a próxima.